A gente já falou em várias outras oportunidades sobre a lesão do ligamento cruzado anterior, mas hoje eu queria chamar uma especial atenção para uma população que cada vez mais machuca esse ligamento mais e mais vezes, que é a população pediátrica. São as crianças e os adolescentes, que cada vez mais praticam atividade física num nível super competitivo e cada vez mais acabam sofrendo a lesão do ligamento cruzado anterior. A gente já falou em várias oportunidades sobre o ligamento cruzado anterior, mas hoje eu quero chamar especial atenção para uma população, as crianças e os adolescentes. Uma população que cada vez mais pratica esporte num nível mais e mais competitivo e cada vez mais acaba machucando o ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado anterior é o principal estabilizador do joelho. Como eu sempre digo, ele é um freio. Quando a gente não tem esse freio, a gente não consegue controlar o movimento do joelho. E se a gente não consegue controlar o movimento do joelho, a gente acaba machucando as outras estruturas que tem no joelho. Se isso já é um problema no paciente adulto, no paciente mais velho, que digamos assim, tem menos tempo de atividade física pela frente, imagina quando isso acontece num paciente de 10, de 12 anos, que tem toda a vida pela frente. A grande diferença entre o paciente adulto e do paciente esqueleticamente imaturo é que o corpo do paciente esqueleticamente imaturo, que são as crianças e os adolescentes, ainda não está completamente desenvolvido. Tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, o que realmente define nossa altura final é o quanto a gente cresce ao redor do joelho. Quase 70% da nossa estatura vem das linhas de crescimento que estão ao redor do joelho. E exatamente entre essas linhas de crescimento, do fêmur, que é o osso da coxa, e da tíbia, que é o osso da perna, que se encontra o ligamento cruzado anterior. Historicamente, o paciente esqueleticamente imaturo, essa criança que tinha uma lesão do ligamento cruzado anterior, ela era tratada de forma não cirúrgica. Não porque o médico acreditava que aquela estrutura ia cicatrizar, ia regenerar, mas porque ele acreditava que aquele paciente esqueleticamente imaturo, muito jovem, ele precisava desenvolver o corpo um pouquinho mais para que então ele pudesse ser submetido a uma cirurgia. O grande problema é que com o passar do tempo, essa criança ela não fica quietinha em casa sem fazer nada. Então outras lesões foram surgindo, lesões dos meniscos, lesões das cartilagens, e isso tornava um problema único, individual, que era a lesão do ligamento cruzado anterior, numa lesão múltipla, de várias estruturas, que obviamente se tornava muito mais complexa de ser tratada. Antigamente, a cirurgia não era realizada porque quando você faz uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, numa criança, você tem que fazer um túnel no osso que vai perfurar essa linha de crescimento. Então imagina, você machuca o local onde aquela criança está produzindo o maior número de células que vai torná-lo mais alto, que vai gerar o crescimento dele. O grande problema, quando você perfura essa linha de crescimento, é que você pode alterar o padrão de crescimento. De forma geral, isso pode gerar dois problemas principais. Aquela perna para de crescer. E aquela perna começa a ficar deformada. Ou seja, os médicos preferiam não operar essas crianças porque acreditavam que se operassem com as técnicas vigentes naquele momento, aquela criança ia acabar evoluindo com alterações do crescimento e deformidades angulares no membro inferior operado. Mas que o risco de você desenvolver lesões do menisco e da cartilagem naqueles meninos que você falava que não ia operar e segurava aqueles meninos para serem operados daqui 5, 6 anos, esse risco aumentou demais. Então quando a gente coloca na balança, é muito mais arriscado em termos de sequela você não operar do que você operar. E por isso que hoje, via de regra, até que se prove o contrário, a indicação do tratamento do ligamento cruzado anterior na criança e no adolescente é cirúrgica. Falando um pouquinho do tratamento cirúrgico desses pacientes, é importante entender que ao contrário do que a gente faz no paciente adulto, que quase sempre é a mesma técnica cirúrgica, é muito importante a gente respeitar as características individuais de cada criança. Isso vai definir qual a técnica que a gente vai fazer. Via de regra, pacientes muito jovens acabam sendo submetidos a técnicas de reconstrução extra-articular. Pacientes intermediários, a gente faz uma técnica que se chama epifisária. Essa técnica, ela preserva a linha de crescimento. Eu não faço aquele túnel que a gente comentou lá no começo da nossa conversa. Agora, os pacientes que já estão na fase final de crescimento, pacientes de 16, 17 anos, eles acabam sendo submetidos a uma técnica chamada transfisária.
onde a gente faz o túnel tanto na tíbia quanto no fêmur, passando pela linha de crescimento, acreditando que a gente não vai mais causar nenhum tipo de prejuízo por conta dessa perfuração. Isso acaba se tornando uma técnica muito parecida com aquela que a gente realiza no paciente adulto. Durante esses últimos anos, a gente teve a oportunidade de estudar bastante esse tipo de paciente e esse tipo de lesão. Eu acho que a gente tem um consenso muito claro de como abordar e também de poder tranquilizar a família para dizer que quando esse paciente é tratado adequadamente, a reabilitação é realizada adequadamente, ele retorna ao esporte no momento correto, ele tem tudo para ter uma vida da mesma maneira que outras crianças que não tiveram esse tipo de lesão têm. A lesão do ligamento cruzado anterior e a sua reconstrução cirúrgica não impossibilitam o menino, a menina, o atleta de praticar qualquer que seja o esporte, desde que ele respeite todas essas fases de tratamento. Durante esses últimos anos, a gente pôde estudar bastante esse tipo de paciente, esse tipo de lesão. Hoje, de forma muito convicta, eu posso dizer que se o paciente fizer tudo direitinho, a cirurgia, a reabilitação, o retorno ao esporte na hora correta, ele tem tudo para voltar a praticar o esporte da mesma maneira que ele sempre fez e talvez até melhor. Isso não impede que uma criança que estava treinando para ser um profissional se torne um profissional. Isso não impede que uma criança que queira fazer um esporte só por recreação continue fazendo esse esporte por recreação. Mas é muito importante tratar, operar se necessário na hora certa e não deixar que isso se prolongue por muito tempo. Se essas informações foram úteis e você quiser mais informações sobre esse tema, não deixe de nos seguir, acesse as nossas redes sociais, o nosso site e até a próxima!